E aí, pessoal, mergulho profundo de hoje, vamos falar de Robert Mondavi. Opa! Pelo que você mandou pra gente, você quer ir a fundo na história dele, né? Ah, Impacto em Napa Valley, a filosofia. Acho que temos um enófilo se aventurando por aqui. com certeza. O Mondave é fascinante. A história dele se mistura com a ascensão de Napa Valley, né? Tipo, como região vinícola de respeito internacional. É, transformou Napa Valley. Antes era um lugar, sei lá, meio apagado no mapa do vinho, né? Total. E o mais legal, a transformação começou com uma ideia ousada. Produzir vinhos americanos que batessem de frente com os europeus. Imagina, naquela época, os europeus dominavam o mercado. Que audácia. Hum. E ele começou com vinho durante a lei seca dos Estados Unidos, você acredita? Sério? Fornecendo uvas para famílias italianas fazerem vinho em casa para driblar a lei. Que desafio. Nossa, era uma época complicada. Mas ele não desistiu do sonho, né? Em 1966, inaugurou a Robert Mondavi Winery em Oakville. Meta, produzir vinhos de altíssima qualidade, mas ele foi além da produção. A vinícola foi projetada para ser um centro cultural, arquitetura inspirada nas missões espanholas. Que visão, né? Eu queria criar uma experiência completa, não só a bebida em si. Exatamente. E para ter vinhos de alta qualidade, a escolha do terroir é fundamental. A Robert Mondavi Winery, ela foi construída num lugar excepcional, Tucalon Vineyard, Aham. solo e clima perfeitos para uvas de alta qualidade. Essa escolha foi crucial para o sucesso. Ele criou vinhos incríveis, o Cabernet Sauvignon Reserve, um clássico, e o Fumé Blanc, o Sauvignon Blanc com nome e estilo próprios. Sensacional. Deixa eu falar do Ops One, parceria com o Baron Philip de Rothschild, um blend bordalês, ou seja, feito com as uvas típicas de Bordeaux, na França, Sei. se tornou um dos vinhos mais desejados e caros da Califórnia. E essa não foi a única parceria importante, né? O Mondavi se uniu a outros produtores, da França, da Itália, para criar vinícolas que produziam vinhos de alta qualidade em várias partes do mundo. Verdade. A Vichon Winery, parceria com a família Vichon do Rhône, e a Lucidella Vitti, com a família Frescobaldi da Toscana, exemplos da visão global do Mondavi. Ele acreditava que o vinho conectava culturas, promovia a troca de conhecimento, criava experiências únicas. Essa filosofia de unir vinho, arte, gastronomia, cultura, me fascina. Ele via o vinho como parte da vida, sabe? Celebrar, apreciar as coisas boas. Com certeza. Ele entendia que o vinho era muito mais que uma bebida, era uma experiência sensorial completa, aromas, sabores, texturas, Coa. despertava os sentidos, elevava o espírito. E ele colocava isso em prática em tudo, né? Arquitetura, eventos, pratos que harmonizava. Tudo para criar uma experiência única. E além de tudo, ele foi pioneiro em práticas sustentáveis. Na viticultura e na produção, preocupação com o meio ambiente, com o impacto da atividade. Ele acreditava que era possível alta qualidade sem comprometer o futuro. À frente do seu tempo. Hoje, sustentabilidade é fundamental, mas na época dele era inovador. Todo. Ele implementou práticas, tipo energia solar, compostagem, redução do consumo de água, plantio de árvores nativas. Ele queria deixar um legado positivo. Inspirador, né? Unir paixão pelo vinho com responsabilidade social e ambiental mostra que dá para ter sucesso sem abrir mão dos valores. Com certeza. Essa preocupação com a sustentabilidade também se refletia nos vinhos, produzidos com respeito à natureza, expressando o terroir de forma autêntica. E essa busca pela autenticidade era a marca do Mondavi, né? Queria que os vinhos tivessem a cara de Napa Valley, que refletissem o solo, o clima, a história. Ele não queria imitar os europeus, queria criar algo novo, genuinamente americano. E conseguiu. Os vinhos dele são reconhecidos pela qualidade e elegância, pela expressão única do terroir de Napa Valley. Ele provou para o mundo que a Califórnia tinha potencial para vinhos de classe mundial, que podiam competir com os melhores. E ele não se limitou a produzir, né? Foi um embaixador da cultura do vinho, defensor da harmonização, promotor do estilo de vida californiano. Ele queria que as pessoas experimentassem o vinho de forma completa. História, cultura, arte. E a Turessa. E ele conseguiu transmitir essa paixão. Inspirou uma nova geração de enófilos que apreciam o vinho como uma experiência sensorial. Enriquece a vida, conecta com o mundo. E mesmo com a venda da Robert Mondavi Winery em 2004, a visão, a paixão dele continuou inspirando, né? Sem dúvida. E os filhos dele, Michael, Tim, Marcia, continuam atuando na indústria, cada um do seu jeito, mas carregando o legado. Que legado, hein? Revolucionou a indústria, colocou Napa Valley no mapa, inspirou gerações. Mas me fala, o que você acha que torna a história dele tão especial? Olha, acho que é a combinação da visão inovadora com a paixão pela cultura do vinho. Ele não queria só fazer bons vinhos, ele queria elevar o vinho americano, integrar com a arte, a gastronomia, o estilo de vida, criar uma experiência completa, sabe? Que envolvesse os sentidos, conectasse as pessoas com a natureza, com a cultura, com elas mesmas. E ele conseguiu. Napa Valley hoje é um dos estilos vinícolas mais famosos do mundo. E podemos dizer que ele teve um papel fundamental nisso. Abriu o caminho para outros produtores mostrarem o potencial. Com certeza. Ele foi um visionário.
transformou a indústria americana, mostrando que era possível produzir vinhos de alta qualidade fora da Europa, desafiou o status quo, quebrou paradigmas, abriu portas para o vinho americano ter seu espaço. E ele fez isso com paixão, determinação, coragem, uma crença no potencial do vinho americano. Não tinha medo de arriscar, de inovar, de fazer diferente. E essa ousadia, essa vontade de fazer diferente é algo que a gente pode aprender com ele, né? Ele mostra que a gente pode realizar grandes coisas quando acredita nos nossos sonhos, quando se dedica de corpo e alma. E que o vinho é muito mais que uma bebida, né? Uma forma de arte, uma expressão cultural, uma experiência que conecta a gente com o mundo. Com certeza. O Mondavi ensinou a gente a apreciar o vinho de um jeito mais completo, valorizar a história, a cultura, o terroir, o trabalho das pessoas que se dedicam a produzir essa bebida especial. Ele ensinou a gente a degustar com todos os sentidos, a harmonizar, a apreciar em boa companhia. Em ambientes agradáveis? Ele mostrou que o vinho pode ser um motivo para celebrar a vida, reunir amigos, familiares. Criar memória. E falando em sabor, você se lembra de algum vinho do Mondavi que te marcou? Ah, lembro sim. Uma vez. Eu tive a oportunidade de degustar o Cabernet Sauvignon Reserve num jantar especial. Que legal! Harmonizado com um cordeiro. Foi incrível. A complexidade dos aromas, a elegância dos sabores, tudo combinava com a comida, uma sinfonia de sensações. Nossa, deu água na boca! E você? Já provou algum vinho do Mondavi? Conta pra gente nos comentários. Quem sabe a gente inspira a se aventurar nesse mundo de sabores e aromas. E se você ainda não conhece, fica a dica para experimentar. Vale a pena se aventurar e descobrir os segredos da lenda. Para te ajudar, a gente separou algumas dicas de vinhos do Mondavi, começando pelo clássico Cabernet Sauvignon Reserve. A cara de Napa Valley. Aromas intensos de frutas negras, especiarias, toque de carvalho. Corpado, taninos elegantes, final longo e persistente, perfeito para carnes vermelhas, massas com molhos ricos, queijos maturados. Outra dica, o Faume Blanc, a gente já falou, né? Um Sauvignon Blanc com um toque especial do Mondavi. Aromas cítricos, notas herbáceas, um toque mineral, leve, refrescante e versátil, frutos do mar, saladas, aves. Pratos da culinária asiática. E para uma experiência mais sofisticada, o Opus One. Parceria do Mondavi com o Baron Philippe de Rothschild, um dos maiores nomes do vinho. Um blend bordalês, aromas complexos de frutas negras, especiarias, tabaco, toque de carvalho. Elegante e equilibrado com grande potencial de guarda. Momentos especiais, pratos sofisticados. Gostou da dica? Espero que sim. Para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, te convidamos a pensar como a paixão, a ousadia e a visão de futuro do Mondavi podem te inspirar. A história dele mostra que a gente pode realizar grandes coisas quando acredita nos sonhos e se dedica de corpo e alma para alcançar. E que o vinho pode ser muito mais que uma bebida, uma forma de arte, uma expressão cultural, uma experiência sensorial que conecta com o mundo. E na próxima parte a gente vai se aprofundar na história dele, explorar os desafios, as inovações, o impacto na indústria, na cultura americana. Fica ligado. A gente volta já com mais histórias, curiosidades, insights sobre esse ícone do vinho americano. Próxima. E aí? Pronto para a segunda parte do nosso mergulho na história do Robert Mondavi. Preparadíssimo. A gente viu como ele transformou Napa Valley num dos maiores polos vinícolas do mundo, né? Vinhos de altíssima qualidade. Mas a trajetória não foi fácil, né? Não foi fácil. Ele enfrentou muitos desafios para realizar o sonho dele, de colocar o vinho americano no mapa. Ele teve que lidar com preconceito contra o vinho americano. Na época, era considerado inferior aos vinhos europeus. Exato. Imagina, ele tinha que convencer o mundo de que Napa Valley tinha potencial para produzir vinhos tão bons quanto os da França e da Itália. Nossa. E para isso ele teve que ser muito persistente, inovador e acreditar no potencial. Ele não se deixou abater e seguiu em frente com a visão. E uma das coisas que me impressiona é como ele se dedicou a estudar, sabe? A aprimorar as técnicas de produção. Sim, ele viajou para a Europa, aprendeu com os grandes produtores, trouxe novas tecnologias para Napa Valley, investiu em pesquisas para entender melhor o terroir da região. Ele introduziu práticas inovadoras, né? Tipo o uso de barricas de carvalho francês, a fermentação malolática, que ajudou a elevar a qualidade dos vinhos americanos. A fermentação malolática é um processo que transforma o ácido málico, que é mais agressivo, em ácido lático, mais suave. Isso resulta em vinhos mais redondos, mais macios, mais agradáveis de beber. Olha só, que interessante. E essa técnica, que hoje é comum, foi uma das inovações que ele trouxe para Napa Valley. Exatamente. E ele não parou por aí. Ele foi um dos pioneiros também na utilização de tanques de aço inoxidável para fermentação, o que permitiu um controle maior da temperatura e da higiene durante o processo. Ou seja, sempre em busca de aprimorar as técnicas de produção, né, para obter vinhos da mais alta qualidade. E ele também tem um papel fundamental na criação da American Viticultural Area,
AVE de Napa Valley. Sim, a AVE é uma denominação de origem. Delimita uma área geográfica específica de produção, com características únicas de solo, clima e práticas de cultivo. Ah. A criação da AVE de Napa Valley, em 1981, ajudou a consolidar a reputação da região, como um dos principais polos vinícolas do mundo. E o Mondavi foi um dos grandes defensores dessa iniciativa, né? Que valorizou o terroir de Napa Valley, ajudou a proteger a identidade dos vinhos da região. E ele não se limitou a cuidar da própria produção, ele se preocupou em compartilhar o conhecimento, inspirar outros produtores a buscarem excelência. Ele queria elevar o nível da vitivinicultura americana como um todo. Ele foi um mentor para muitos jovens vinicultores, né? Incentivando a experimentarem novas técnicas, a investir em qualidade, a acreditarem no potencial do vinho americano. Ele também foi um grande defensor da cultura do vinho, promovendo a harmonização com a gastronomia, a integração com a arte, a criação de um estilo de vida em torno do vinho. Ele acreditava que o vinho era muito mais como uma bebida, né? Uma experiência sensorial completa. Podia ser apreciada junto com comida, música, boa companhia. Belas paisagens. Yeah. E ele colocava essa filosofia em prática na vinícola dele, que se tornou um destino turístico famoso pelos jardins, pela arquitetura, inspirada nas missões espanholas. Uma atmosfera acolhedora. E organizava eventos culturais, né? Degustações harmonizadas, concertos ao ar livre. Tudo para proporcionar uma experiência completa, memorável. Ele queria que as pessoas se conectassem com o vinho de uma forma mais profunda, que entendessem a história, a cultura, a arte. Ele queria que o vinho fizesse parte da vida, um motivo para celebrar, para relaxar, para se conectar com a natureza. E ele conseguiu, né? Robert Mondavi Winery virou um símbolo da cultura do vinho na Califórnia. Um lugar onde as pessoas podiam se conectar com a natureza, com a arte, com a gastronomia e, claro, com vinhos de altíssima qualidade. E essa visão de integrar o vinho à cultura, ao estilo de vida, foi uma das grandes contribuições do Mondavi. Ele mostrou que o vinho pode ser muito mais que uma bebida. Uma forma de arte, uma expressão cultural, uma experiência sensorial. Que enriquece a vida. Ele inspirou a gente a apreciar o vinho de uma forma mais completa, né? A valorizar a história, cultura, terroir, trabalho das pessoas. Que se dedicam a produzir essa bebida tão especial. A gente aprendeu a degustar com todos os sentidos, a harmonizar, a apreciar em boa companhia, em ambientes agradáveis. Ele mostrou que o vinho pode ser um motivo para celebrar a vida. Reunir amigos, familiares, criar memórias inesquecíveis. Ele ensinou a gente a viver com mais sabor. E falando em sabor, a gente não pode deixar de mencionar os vinhos icônicos que ele criou, vinhos que marcaram a história da vitivinicultura americana, que continuam sendo apreciados por enófilos do mundo todo. A gente já falou do Cabernet Sauvignon Reserve, né? Um clássico de Napa Valley, e do Fumé Blanc, o Sauvignon Blanc, com um toque especial do Mondavi. Mas ele criou outros vinhos memoráveis. Sim. Tipo Pinot Noir, o Chardonnay, o Zinfandel. Cada um com características únicas, que refletem o terroir de Napa Valley, as técnicas de produção e a busca pela excelência. E a gente pode dizer que ele foi um mestre na arte de harmonizar tradição e inovação. Ele respeitava as técnicas tradicionais de vinificação, mas não tinha medo de experimentar coisas novas, buscar novas tecnologias, criar vinhos com estilo próprio. Ele sabia que a tradição era importante, mas entendia que a inovação era fundamental para o desenvolvimento da vitivinicultura. Ele queria aperfeiçoar, experimentar novas técnicas, criar algo novo, surpreendente. E essa busca pela inovação se refletia em todos os aspectos da produção. Desde a escolha das uvas até o design das garrafas. Ele foi um dos primeiros a usar garrafas de vidro verde escuro para proteger o vinho da luz, preservar os aromas e sabores. E também foi um dos pioneiros a usar rolhas de cortiça de alta qualidade, que garantiam uma vedação perfeita e permitiam que o vinho evoluísse na garrafa. Ou seja, ele se preocupava em cada detalhe da produção, né, para garantir que os vinhos chegassem. Com a mais alta qualidade. Ele tinha um cuidado especial com os vinhos. Como se fossem. Suas próprias criações, obras de arte. Ele queria que cada garrafa representasse o amor pelo vinho, a paixão pelo terroir, a busca pela excelência. E essa paixão, esse cuidado, essa busca pela perfeição se traduziam em vinhos memoráveis, que conquistaram um paladar de críticos, consumidores do mundo todo, e ajudaram a elevar o vinho americano a um novo patamar. E o mais legal é que mesmo depois da venda da Robert Mondavi Winery em 2004, os filhos continuaram a levar o legado adiante, produzindo vinhos de alta qualidade, inovando na indústria. Sim, eles herdaram a paixão,
o compromisso com a qualidade, a visão de futuro. E cada um seguiu o seu próprio caminho, né? Criando vinícolas com estilos próprios, mas todos mantendo a tradição de excelência. E essa continuidade, essa perpetuação do legado é algo que me emociona. É como se a história dele continuasse viva, através dos filhos, dos vinhos, da influência na cultura do vinho. É verdade. O Mondavi deixou uma marca indelével no mundo do vinho. Uma marca de paixão, de inovação, de excelência, de respeito pela natureza. E a gente pode dizer que ele realizou o sonho, né? Colocou o vinho americano no mapa, conquistou o respeito dos grandes produtores europeus, inspirou uma nova geração de vinicultores. Ele fez isso com muito trabalho, dedicação, persistência e, acima de tudo, com uma paixão contagiante pelo vinho. E essa paixão que torna a história dele tão inspiradora. Ele mostra pra gente que mostra aos velhos são que quando a gente acredita em algo, se dedica de corpo e alma. A gente pode realizar coisas incríveis. E que o vinho pode ser muito mais que uma bebida. Uma forma de arte, uma expressão cultural. Uma experiência sensorial que enriquece a vida, que conecta a gente com o mundo. E na próxima parte, a gente vai explorar um pouco mais essa conexão entre o vinho e a cultura. A gente vai analisar como o Mondavi ajudou a transformar a forma como as pessoas apreciam o vinho. A gente vai ver como ele promoveu a harmonização com a gastronomia, como integrou a arte à vinícola, como ele criou eventos que celebravam a vida, a cultura do vinho. E a gente vai discutir como a visão dele sobre o vinho, como uma experiência cultural completa, continua influenciando a forma como as pessoas apreciam essa bebida tão especial. Então fica ligado, a gente volta já para a última parte do nosso mergulho, na história do Robert Mondavi. A gente volta para a última parte do nosso mergulho na história do Robert Mondavi. Prontos para desvendar o último capítulo? Preparadíssimo. A gente viu como ele revolucionou a indústria americana, né? Transformou Napa Valley num dos principais polos, elevou a qualidade do vinho americano. Mas tem um aspecto que a gente ainda não explorou. A visão dele sobre o vinho como uma experiência cultural completa. É verdade, ele não viu o vinho só como bebida, mas como arte, expressão cultural, experiência sensorial. Conecta as pessoas com a história, a natureza, a gastronomia. De viver. Ele acreditava que o vinho unia as pessoas, celebrava momentos, criava memórias e colocou isso em prática em tudo. Arquitetura vinícola, eventos. A Robert Mondavi Winery, ela não foi projetada para ser só um local de produção, era para ser um centro cultural. Um lugar para conectar com a arte, música, gastronomia, a beleza da natureza. E arquitetura. Inspirada nas missões espanholas, né? Criava uma atmosfera acolhedora. Remetia à história, à tradição da Califórnia. E ele foi pioneiro em integrar arte na vinícola. Tinha uma coleção de arte contemporânea, obras de artistas renomados, expostas nas áreas comuns. Ele acreditava que a arte e o vinho se complementavam. Duas formas de expressão que despertam emoções. E ele era apaixonado por música. Concertos ao ar livre na vinícola, jazz, blues, música clássica. Uma atmosfera vibrante, festiva. Ele entendia o poder da música de unir as pessoas. Criar alegria, celebração. E queria que a música fizesse parte da experiência, complementando o prazer de degustar os vinhos. E ele era um grande defensor da harmonização entre vinho e gastronomia. Sim. Acreditava que um completava o outro. A combinação certa realçava os sabores, criando uma experiência sensorial única. Ele organizava jantares harmonizados, né, com menus elaborados por chefs, explorando a combinação dos vinhos com comida regional, internacional. Verdadeiras celebrações, momentos especiais para apreciar a riqueza de sabores, aromas, que a combinação perfeita proporciona. E ele não se limitava à vinícola. Viajou o mundo, participando de eventos, dando palestras sobre harmonização, inspirando chefs sinófilos. Ele popularizou a cultura da harmonização nos Estados Unidos, mostrou que o vinho não era só um aperitivo, mas um complemento para uma exceção. E essa visão do vinho como experiência cultural inspira até hoje, né? Sim. Cada vez mais eventos celebram a cultura do vinho, exploram a conexão com a gastronomia, arte, música e história. O Mondavi deixou um legado que vai além da produção. Ele ensinou a gente a apreciar o vinho de um jeito mais completo, a valorizar a história, a cultura, o poder de conectar, de celebrar a vida. E inspirou a gente a buscar excelência em tudo, né? A inovar, a usar, acreditar nos sonhos, perseguir o que a gente ama. Essa é a lição da história do Robert Mondavi. Paixão, determinação, ousadia, visão de futuro, busca pela excelência. Transformam sonhos em realidade. Deixam um legado positivo. E a gente pode honrar esse legado, apreciando os vinhos, celebrando a vida como bom vinho, inspirando as pessoas com a história dele. Um brinde à memória desse visionário, que transformou o vinho americano, inspirou a gente a viver com mais paixão, propósito, sabor. Um brinde ao Mondavi e a todos que nos acompanharam nessa jornada. Saúde!